Olá, eu sou o pastor Adriano Melo e quero desejar que Deus abençoe a sua vida de uma maneira muito especial. O que eu vou falar é algo revelador a respeito do poder da restituição. E eu quero usar o que está escrito no livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículo de número 1, onde o sábio Salomão disse as seguintes palavras: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o encontrará. Você já deve ter ouvido falar de alguém que perdeu uma pulseira, um brinco, um anel no lago, no mar ou no rio, mas você não ouve falar que essa pessoa um dia encontrou. É muito difícil encontrar uma pulseira, um anel, seja qualquer outra coisa menor que você tenha perdido em mar. Aí vem esse sábio dizendo o seguinte: pega o teu pão, lança sobre as águas, porque depois de muitos dias o encontrará. Você sabe que o pão é feito de farinha, com o tempo nas águas ele se dissolve. Agora, como que pode ele garantir que ao lançar o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o encontrará? Na verdade, o que ele estava falando era a respeito do poder da restituição. E para nós entendermos isso, nós precisamos ir para o Novo Testamento. A Bíblia diz que Jesus chega na cidade de Cafarnaum. Cafarnaum era um polo comercial muito grande. Na época era apenas província, porque o Estado de Israel foi criado em 1948. Naquela época o Império Romano dominava sobre Israel. E para você ter uma ideia, anos atrás, muitos anos, quando um povo invadia uma outra cidade, dominava, eles exterminavam tudo, acabava com os homens, matava as mulheres, as crianças, e a única coisa que eles usufruíam era a riqueza daquele lugar. Quando Alexandre o Grande veio, ele mudou essa filosofia. Ele invadia uma cidade, não matava ninguém, não destruía ninguém, deixava que o povo cultuasse os seus deuses. A única coisa que ele queria é que o povo aprendesse a sua língua e também pagasse impostos. Quando os romanos invadiram Israel, eles adotaram a mesma filosofia de Alexandre o Grande. Então não matou ninguém em Israel, não aprisionou ninguém, porém Israel era obrigado a pagar imposto. Jesus então chega agora em Cafarnaum, e quando ele está ali, Pedro vai até Jesus e diz: Jesus, nós temos que pagar o imposto, é 2 dracmas para cada pessoa. E Jesus então com certeza deve ter falado para Pedro pagar. Pedro deve ter dito: Senhor, mas nós não temos nada. Aí Jesus disse: então faça o seguinte, pega uma vara, vai até o mar, lança-se o anzol, o primeiro peixe que você tirar, abre a boca dele, dentro da boca do peixe tem o dinheiro, a moeda para pagar o meu imposto e o teu imposto. Lá a Bíblia não fala sobre os 11. Aí eu pergunto, por que Jesus fala o meu e o teu? Existe bênção que Deus te deu, que é para você, que é para a tua vida. Mas tem hora que recebemos alguma coisa e queremos partir para todo mundo. No final a gente não tem nada, nem para a gente, nem para ninguém. E a segunda coisa, Jesus disse para Pedro: vai até o mar, lança-se o anzol. Existem coisas que é você que tem que pegar a vara, é você que vai até o mar, é você que lança o anzol, é você que tira o peixe. Tem coisa que é você que tem que fazer, não é seu pai, não é sua mãe, não é seu irmão. Tem coisa que é você que tem que produzir o milagre. Este é uma das coisas que a gente aprende. A Bíblia diz que Pedro então vai até o mar, lança-se o anzol ao tirar o peixe, e diz a Bíblia que quando ele abre a boca do peixe, lá tem uma moeda chamada estáter. Agora olha interessante, Jesus e Pedro tinham que pagar 2 dracmas por cada pessoa, o total dava 4. Quando Pedro abre a boca do peixe, tem uma moeda chamada estáter, ela vale 5 dracmas. Na verdade, Pedro foi até lá e pagou o seu imposto e ainda sobrou. O que Deus tem para você é tão grande que vai resolver os seus problemas e ainda vai sobrar para a tua vida. Mas o interessante, Pedro era pescador, vivia da pesca. E alguém que vive da pesca aprende, se especializa com rede. Mas Jesus manda Pedro ir até o mar e lançar um anzol. O que é o anzol diante de uma rede? Parece algo pequeno, mas esse algo pequeno pode produzir grandes milagres. Lembra de Gideão, o menor da sua casa? Lembra de José, o mais humilhado? Lembra de Davi, o menor do solar? Mas aqueles homens que eram pequenos se tornaram grandes.
Não importa o que você tem nas mãos, pode produzir um grande milagre. Era apenas 5 pães e 2 peixes, mas alimentaram 5.000 homens, fora mulheres e criança. O mais interessante, Pedro agora volta e paga o seu imposto. Aí você deve pensar, pastor Adriano, aonde está o segredo, o poder da restituição? Quando Jesus chamou Pedro, lá atrás, Pedro era pescador, vivia da pesca, e ele tinha João e Tiago que viviam com ele. Ele era como se fosse dono de uma empresa de pescaria. E os judeus, ou qualquer pescador, quando vai para alto mar, não vai hoje e volta amanhã. Pedro, quando ia para o mar, ficava de 10 a 15 dias. Depois desses 10, 15 dias, voltavam para casa. Agora lembra uma coisa, eles eram judeus. Eles podiam pescar no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, mas no sábado não podia, porque os judeus não trabalham no 7º dia. Os judeus não fazem nada. Nos 7º dias eles vão para a igreja. Nos 7º dias eles vão ler a Bíblia. Nos 7º dias eles vão até a casa de Deus para consagrar sua oferta. Então imagino eu, Pedro então chama seus empregados, chama todos os que estão na embarcação e vão para alto mar. Com certeza preparou ele a rede, mas como judeu, um bom judeu, deve ter pego alguns pergaminhos. O que é pergaminhos? Na época não tinha a Bíblia toda escrita para a pessoa poder comprar como nós compramos hoje. Comprava apenas pequenos textos chamados de pergaminhos. Esses pergaminhos poderiam ser escritos em peles de animais ou até mesmo em extraído de árvores. E eles naquela época, Pedro, imagino eu, pegou então a rede, pegou ali o pergaminho, alguns textos da palavra de Deus e também consigo algum dinheiro. E foi embora para o alto mar. Então, no primeiro dia, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto dia, estão pescando. Chega o sábado, não tem como voltar para a praia para ir para a sinagoga, para ir para o templo. Não tem lá como orar. Então lá está Pedro em alto mar, no 7º dia tem que parar tudo. Ele é o líder da embarcação, ele é responsável. Lá na sinagoga são os sacerdotes que conduzem tudo. Agora ele está em alto mar, não tem lá um sacerdote. Então Pedro, que é o líder, é o responsável. Naquele sábado eles cultuam a Deus em alto mar. Naquele sábado eles pegam o texto da palavra de Deus e lê. E eu acredito que Pedro então pega o livro de Eclesiastes, ali um versículo de Eclesiastes capítulo 11, versículo 1, e ele fala: lançai sobre o mar o vosso pão, porque daqui muito tempo o achará. Pedro é o responsável, ele deve ter recolhido de todos aqueles ali algum dinheiro para dar de oferta, mas não tem ali um gasofilácio, não tem ali como ofertar. Aquele dinheiro era fruto da pescaria, era através dos peixes que eles pescavam, vendiam e ganhavam dinheiro. Aquele dinheiro era fruto da sua pescaria. Então Pedro pega ali nas suas mãos, imagino eu, aquelas moedas, não tem um gasofilácio. Então, como gratidão, eles pegam aquelas moedas e jogam no mar. Talvez você deve perguntar, então foi aí que os pagãos tiraram esta ideia de pegar dinheiro e jogar no mar. Só que os discípulos faziam isto em gratidão por aquilo que Deus tinha dado a eles. Imagino eu que quando Pedro joga as moedas no mar, vem ali no meio de tantos peixes um peixe e engole uma moeda, achando que era um alimento qualquer. Agora veja bem, depois Jesus chama este homem chamado Pedro para ser discípulo. Pedro agora está em Cafarnaum, diante de uma situação que precisa pagar o seu imposto e não tem dinheiro. E naquele momento Jesus pede a Pedro que vai até o mar e lance o anzol. Ouça bem, quem era que liderava os discípulos na ausência de Jesus? Não era Judas, era Pedro. Jesus disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Olha que coisa interessante. Pedro agora vai até o mar com o anzol e lança a rede, lança o anzol. Quando ele
pega o peixe, o que é que ele encontra dentro da boca do peixe? Lembra, anos atrás, muito tempo, durante várias vezes, foi ao mar, durante várias vezes, lá em alto mar, não tendo como voltar para casa, tinha que cultuar aos sábados, ali em alto mar, dentro do próprio barco. Ali louvava a Deus, ali leiam a Bíblia, mas ali também pegava seu dinheiro e se jogava ao mar em gratidão por tudo que Deus tinha dado a eles. Um dos peixes pegou aquela moeda. Agora, anos depois, lá está Pedro pescando peixe e tirando da boca do peixe uma das moedas que um dia jogou anos atrás em alto mar. Isto é o que o grande Salomão quis dizer. Pega teu pão, lança sobre as águas e depois de muitos dias o encontrará. O que eu quero mostrar aqui para você, o que você faz pela obra de Deus, Deus vai te restituir. O que você faz pela casa de Deus, Deus vai te devolver muito mais. Pode ter certeza, o que nós aqui plantamos, aqui também iremos colher. Nada vai se perder. Deus tem um propósito para a tua vida, em te abençoar. O que você fizer pelo reino, pode ter certeza, o pão que você lançou sobre as águas, você o encontrará na hora que você mais precisar.